O programa Nossa Igreja conta com apoio. São João Paulo II Seguros. São João Paulo II Corretora de Seguros. Em São João da Boa Vista, na Rua Silvério Rinaldo, 80, Jardim Flamboyant. Olá, Deus abençoe você. Estamos começando mais um programa Nossa Igreja. O programa Nossa Igreja quer ser um momento de espiritualidade, de formação, de informação das coisas da fé. E nesse mês de setembro, nós vivemos o mês da Bíblia. Eu quero aproveitar então, neste dia, nesta nossa programação de hoje, falar um pouquinho sobre a pastoral da liturgia, o trabalho realizado pela liturgia das nossas paróquias, da nossa diocese. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais. Será que é só ler um texto qualquer? Será que a pessoa só sabendo ler vale a pena? Ou será que ela precisa realmente aproveitar porque é a palavra de Deus e não é só ler a palavra, mas proclamar a palavra? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso. Mas antes, como sempre, vamos rezar com você e por você. Lembrando que a nossa oração, o Pai Nosso que nós rezamos, está contido na Palavra de Deus. É uma oração bíblica que nós fazemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E assim rezando, nós queremos pedir a Deus que nos ajude não só a ver e ler a palavra de Deus como um livro, mas como aquilo que ela é, palavra do Senhor para nós, como aquilo que ela é, palavra viva de Deus para nós, que vem de encontro às nossas necessidades. Nós temos nas nossas comunidades os leitores, aqueles que leem na Santa Missa e que tornam a palavra atingível para nós, né? Que alcançam o nosso coração através da leitura da palavra de Deus. Isso fortalece a gente. Independente da gente ter o folheto na mão ou não, a gente precisa ouvir. A fé entra pelos ouvidos. É muito importante ouvir a palavra de Deus, lê-la, mas também em voz alta, acolhê-la. Para isso, para conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Pastoral da Liturgia, nós vamos acompanhar a matéria preparada pela nossa equipe. Olá, eu sou o Padre Rogério, na nossa Diocese de São João da Boa Vista. Desempenho também a função de coordenador da Comissão Diocesana de Liturgia, onde nós somos chamados a favorecer e ajudar cada uma das pessoas a entenderem o que a liturgia deve gerar em cada um de nós. E dentre os inúmeros ministérios, funções, serviços que podemos encontrar dentro da liturgia, temos o Ministério dos Leitores. E esta semana, então, a pedido da nossa PASCOM, venho aqui dar uma palavra, falar da importância desse ministério para a Igreja, na sua vida litúrgica, na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Sabemos que celebramos nesse mês de setembro, aqui em nosso país, o mês da Bíblia, devido, no próximo dia 30, celebrarmos a memória de São Jerônimo, aquele que fez a tradução da Sagrada Escritura das línguas originais para a língua latina, que é a tradução que até hoje nós usamos também na Sagrada Liturgia. E dentro deste contexto, devemos entender a Sagrada Escritura como o principal livro da Igreja, aquele que vai nortear a vida, tudo aquilo que fazemos, seja dentro da própria Igreja, seja na nossa vida fora dela. Mas essa palavra ela não pode ficar fechada dentro de um livro, nem permanecer trancada ou simplesmente exposta num lugar como um objeto de decoração. Não, a palavra de Deus ela deve se encontrar de forma ativa na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs. E dentro da vida da Igreja, essa palavra ela é ressoada, ela encontra o seu eco dentro do ministério dos leitores. Lá no Concílio Vaticano II, quando a Igreja escreveu o documento chamado Sacrosanto Concílio,
No parágrafo 7 vai recordar que quando nós lemos a palavra de Deus na igreja, nas nossas reuniões, naquilo que fazemos enquanto cristãos, não é a pessoa que lê, mas é Cristo que fala através daquela pessoa. Desta forma, então, quando um leitor se dispõe a subir no ambão, a ler a palavra de Deus, ou até mesmo no encontro de oração, seja nas nossas novenas, nos nossos momentos de oração particular, esta leitura ela ganha uma grande importância, pois é Cristo que vai falar. Desta forma, o leitor deve ser entendido como um ministério, alguém que presta um serviço por meio do qual se pode ver Cristo passando e atuando na nossa vida. Toda a liturgia da palavra deve nos ajudar a isso, a perceber aquilo que Deus fez no passado e aquilo que Ele continua realizando no dia a dia da nossa vida, da nossa história. E o leitor, quando toma o texto sagrado nas suas mãos e o proclama ele então com a sua voz, tem esse convite de fazer com que toda a assembleia litúrgica reunida perceba como que Deus vem agindo, como que Deus vai trabalhando na vida de cada um de nós, na vida de comunidade, para que nós também possamos dar a nossa resposta pessoal. Por isso, esse ministério tão importante dentro da Sagrada Liturgia, dentro das nossas celebrações, dos nossos momentos de oração, ganha essa tonalidade de ser um ministério, um lugar onde nós podemos ver Jesus passando, que continua a ensinar, que continua a mostrar a verdade do Pai e assim transformar a vida de tantas pessoas. Que todos os nossos leitores, que sempre se dispõem a este ministério, a este serviço, possam, com a graça de Deus, encontrar força para não simplesmente ler um texto, mas proclamar a palavra de Deus que transforma a nossa vida. Por isso, você que nos ajuda em nossas celebrações, saiba que você tem um grande papel, uma grande função, ajudando com que a igreja possa proclamar a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, convidar tantos outros à conversão e a caminhar junto com Deus, um Deus que transforma a nossa vida e nos dá a salvação. Forte abraço a todos. É isso aí, conhecer para que a gente possa amar mais e melhor. E eu te convido a conhecer mais e melhor a palavra também. Faça essa experiência nesse mês de setembro. De repente, se você já tem, imagino eu, o costume de ler um trechinho da palavra de Deus, de estudar um pouquinho mais, de acompanhar um pouquinho mais, de aprender um pouquinho mais. Inclusive, se você quiser acessar o conteúdo sobre Lécio Divina, que é uma formação sobre Lécio Divina que nós temos, num dos programas Nossa Igreja, é só procurar aí no canal da nossa Diocese. Inclusive, se inscreva no YouTube da nossa Diocese, São João da Boa Vista, para que você possa ter acesso à formação, informação, catequese, notícias, e você pode acompanhar o programa Nossa Igreja com o tema Lécio Divina, Lectio Divina, que a gente escreve, para aprender um pouco mais a ler a Bíblia com um método de oração proposto para nós já há tanto tempo pela Igreja. Nós vamos agora para um rápido intervalo e a gente volta já já. O programa Nossa Igreja conta com apoio. São João Paulo II Seguros. São João Paulo II Corretora de Seguros. Em São João da Boa Vista, na Rua Silvério Rinaldo, 80, Jardim Flamboyant. Olá, Deus abençoe você. Estamos de volta com o programa Nossa Igreja, hoje falando um pouquinho da Pastoral da Liturgia, do trabalho da Pastoral da Liturgia, conhecendo um pouquinho, até porque nós estamos no mês da Bíblia, o mês de setembro. E falando em Palavra de Deus, agora vamos acompanhar o Evangelho do final de semana, a partilha da palavra do nosso Bispo Dom Vilar. 25º domingo do tempo comum. Trabalhar na vinha do Senhor. A igreja é a vinha do Senhor, na qual Ele nos convida a trabalhar, e Ele tem seus próprios critérios para o pagamento dos trabalhadores da vinha. Isaías 55 diz que o jeito de Deus é muito diferente do que imaginamos. Ele não pensa como nós, não julga pela quantidade, mas pela qualidade do serviço. Em Filipenses, Paulo exorta os cristãos
a trabalharem pela fé no Evangelho e testemunha que tem Cristo como centro de sua vida ao dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer um lucro. Mateus 20 diz que Deus chama todos à salvação, não importa o tempo na fé ou créditos pelo trabalho realizado. Na parábola, o dono da vinha contrata trabalhadores em várias horas e paga uma diária a todos, mesmo aos contratados na última hora do dia. Os primeiros reclamam: eles trabalharam apenas 1 hora e tu os igualaste a nós. O dono da vinha responde: não sou injusto contigo. Não combinamos uma diária? Toma o que é teu e vai. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Os escribas e fariseus murmuram porque confiam em seus créditos. Deus não negocia nem contabiliza créditos para pagar conforme a produção. A salvação é obra da graça de Deus, mais que nosso mérito. Deus é Pai de bondade e ama todos igualmente. Ele sempre nos dá muito mais do que merecemos. Na parábola, Jesus vê os judeus como os primeiros chamados, o povo escolhido, herdeiro das promessas. Mas eles criticam Jesus, que acolhe os últimos, pecadores, publicanos, convidados agora para o banquete do amor de Deus. O reino de Deus é para todos. Não há excluídos e indignos. Deus ama, dá salvação a todas as pessoas e convida a todos para trabalhar na vinha. O que importa é se os convidados aceitam ou não trabalhar na sua vinha. Para Mateus, que escreve para judeus cristãos convertidos, primeiros são os cristãos vindos do judaísmo e últimos os não-judeus, todos os outros. Para Deus não há judeus ou gregos, escravos ou livres, cristãos da primeira hora ou da última hora. Não há graus de raça, classe social ou merecimento. Todos são filhos amados do Pai. Hoje, Cristo nos convida: ide também vós para a minha vinha. Muitos ouvem o chamado de Deus logo na infância, outros na juventude, outros como adultos e idosos, não importa. Deus não olha o tempo, mas as atitudes pronta e generosa da resposta. Ele não paga pela eficiência dos números e aparência, pois o que vale é o amor, é o coração. O amor de Deus, que acolhe a todos e os recompensa, deve nos alegrar e não provocar inveja ou ciúme, pois não somos merecedores de direitos ou privilégios. Se Deus para nós parece injusto, para Ele números não contam. Só se entende a lógica de Deus com o olhar da fé e do amor que nos faz trabalhar para o seu reino. E agir por amor não é esperar elogio, salário, recompensa, pois Deus nos dá muito mais do que merecemos. Quem se sente dono da comunidade por estar há mais tempo ou por ter feito mais do que os outros, saiba que para Jesus, idade, tempo de serviço e cargo não dão privilégios ou superioridade. Há funções diversas, mas todos são iguais em dignidade e devem ser acolhidos, amados e vistos igualmente. Na vinha do Senhor há lugar para todos. Cristo convida os desocupados o dia todo: ide também vós para a minha vinha. Trabalho não falta. Cabe a nós responder ao chamado e ocupar nosso lugar na vinha do Senhor. Que Deus abençoe a todos os que nos acompanham, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Dom Vilar. Deus o abençoe também e o proteja sempre mais no seu caminho. E nós queremos agradecer você que participa conosco, que a palavra de Deus se torne cada vez mais vida na sua vida. Muito obrigado por participar conosco. Mande seu recadinho sempre pelas nossas redes sociais. Até o próximo Nossa Igreja, se Deus quiser.